Bom, agora vamos fazer a recíproca do Teorema 1, que é a volta, né? A gente fez a ida no vídeo anterior, vamos fazer agora a volta. Na volta, a gente tem o seguinte, isso aqui ainda é uma hipótese, a reta R não está contida no plano alfa, então a reta R está fora do plano alfa, certo? Essa hipótese vale para ida e para volta. E aí agora na volta a gente tem por hipótese que existe uma reta S, certo? Existe uma reta S contida em alfa, tal que R é paralela a S. Essa é a nossa hipótese na volta, certo? Então, existe uma reta S contida em alfa, vamos supor que isso aqui tudo é o plano alfa, existe essa reta S contida em alfa, tal que R é paralela a S. S é paralela a S. R é paralela a S. Essa é a nossa hipótese. O que a gente precisa provar, então, a tese é que R é paralela ao plano todo. Então, a volta é o seguinte: se existe uma reta S contida nesse plano tal que R é paralela a essa reta, então é paralela ao plano todo. Ou seja, se R é paralela a uma reta S contida num plano, então ela vai ser paralela ao plano todo. Em resumo, é isso que está acontecendo. Então vamos escrever aqui as nossas hipóteses, né? Que são, existe uma reta S contida em alfa, tal que R é paralela a S. E aí a gente tem que mostrar que R é paralela a alfa. Para isso, como recurso, a gente vai pegar o plano de interseção entre essas duas retas paralelas. Então, olha só, se R é paralela a S por hipótese, a interseção, duas retas paralelas determinam um único plano. Então, a gente considera o plano beta determinado por essas duas retas paralelas. E aí a gente verifica que a interseção entre esses dois planos é exatamente a reta S, né? E aí o que a gente vai provar? Com isso, a gente vai provar que R é paralela ao plano todo, certo? E aí a gente usa os planos como recurso aí. Então, bora lá. Então, na volta, por hipótese, seja S contido em alfa, certo? Essa é uma hipótese, tal que R é paralela a S, certo? Bom, então essa é a nossa hipótese. S contida em alfa, tal que R é paralela a S. Eu preciso mostrar que R é paralela a alfa. Para isso, a gente vai considerar o plano beta, igual a gente tem aqui, determinado por essas duas paralelas. Então, considere o plano beta determinado por R e S. Duas retas paralelas determinam um único plano, certo? E aí a gente verifica que a interseção do plano alfa com o plano beta dá exatamente a reta S, certo? Como a gente vai verificar isso? Temos que, olha só, a gente precisa verificar que essa interseção dá S, vocês vão entender o porquê. Temos que esses dois planos são distintos, certo? Por que esses dois planos são distintos? Porque a reta R está fora de alfa, né? Então, existe um ponto de R que não está em alfa, mas a reta R está contida em beta, e esse ponto logo ele vai estar em beta. Então, tem pontos que estão num plano e não estão no outro. Se dois planos são distintos, a gente só tem duas possibilidades, né? Ou esse plano é paralelo ou intercepta. Porém, o que acontece aqui é o seguinte, olha só, vamos pensar de outra forma. A reta S, ela está contida em alfa, certo? Por hipótese, S está contida em alfa. E, além disso, a reta S está contida em beta. Concorda? Por construção. Então, a reta S está contida em alfa por hipótese e está contida em beta por construção. Isso garante o quê? Que a reta S está contida em alfa interbeta, certo? Logo, a interseção entre alfa e beta é no mínimo a reta S. Concordam? No mínimo a reta S. Então, existe uma interseção não vazia entre alfa e beta. E ela é no mínimo a reta S. Com isso, na posição relativa entre planos, essa interseção pode ser os próprios planos, que é quando eles são coincidentes, certo? Eles seriam coincidentes, ou poderia ser a própria reta S. Porém, com essa afirmação que a gente garantiu,
né, que a gente garante que alfa é diferente de beta, a gente exclui a possibilidade desses planos serem coincidentes. Logo, a interseção entre eles, eles são transversais, e a interseção vai dar uma reta. Naturalmente, é a reta S, porque isso já ocorre. Ou seja, assim, a interseção entre alfa e beta vai dar a própria reta S, certo? Então, olha só, hipótese construção, isso aqui já ocorre. Se está contido, existe uma interseção não vazia. Logo, eles são transversais ou coincidentes. Porém, como são distintos, eliminem são transversais. Logo, a interseção é a própria reta S. Beleza? Essa seria a argumentação dessa passagem, né? Então, esse fato aqui é garantido porque esses planos são distintos. Pronto. O plano alfa, interseção com o plano beta, vai dar a reta S, igual está ilustrado aqui, certo? Bom, se a interseção aqui vai dar a própria reta S, aí agora a gente pode afirmar. A nossa tese é que R é paralela a S. Eu já construí o plano beta, né? Basta mostrar que as retas são paralelas, certo? Então, afirmamos que, essa é a nossa tese, afirmamos que R é paralela a alfa, desculpa, a paralela a essa a gente já tem por hipótese, né? Mostra que afirmamos que R é paralela a alfa, certo? Bom, quando eu escrevo isso, afirmamos, é o que realmente eu quero provar. Porém, eu vou fazer isso por contradição, né? Então, de fato, como a gente pode fazer isso? Eu quero provar que R é paralela a alfa, ao plano alfa. Existem três possibilidades de posição relativa, como a gente comentou, né? Essa reta pode ser paralela a alfa, pode estar contida em alfa, ou podem ser transversais. A hipótese de que ela está contida em alfa já está excluída. Por quê? Por hipótese, a reta R não está contida em alfa. Se não está contida, ou ela é paralela a alfa, que é o que a gente quer provar, ou são transversais. Como a gente só teria essas duas possibilidades até então, de ser paralela a alfa ou transversais, a gente vai eliminar a possibilidade deles serem transversais por contradição. Ou seja, são paralelos ou são transversais. E aí a gente faz o seguinte, a gente supõe que eles são transversais e cai numa contradição. Logo, são paralelos. Beleza? Então, bora lá. Então, isso é feito por contradição, certo? Essa afirmação aqui, que R é paralela a alfa. Vamos supor que são transversais e cair numa contradição, garantindo que isso ocorre. Então, bora lá. De fato, se são transversais, eles se cortam num único ponto P, num ponto P, certo? Então, se R cortasse alfa num ponto P, que seria o caso deles serem transversais, num ponto P, então o que a gente ia ter aqui? Como aqui é uma hipótese de contradição, a gente está afirmando exatamente que não ocorre isso, a gente tem que cair alguma contradição a partir das hipóteses, certo? Então, se R cortasse alfa num ponto P, esse ponto P ele pertence a alfa e pertence a R. Porém, em particular, por construção, R está contido em beta. R está contido em beta. Então, se ele pertence a R, ele pertence a beta. Então, assim, teríamos que, olha só, eu estou querendo cair numa contradição. Teríamos que esse ponto pertence a alfa, certo? Por construção, ele corta R alfa. E, além disso, a beta, porque ele está em R. Certo? Então, ele pertence aos dois. Porém, se ele pertence à interseção dos planos, a gente já provou que a interseção dos planos dá a própria reta S. Logo, esse ponto P pertence a S. Certo? Olha só, a contradição vai cair exatamente aqui, ó. Vai contrariar essa hipótese que a gente ainda não usou. Porém, se esse ponto pertence à reta S, além disso, ele pertence à reta R, porque ele é o ponto de interseção entre R e alfa. Então, ele pertence a R e pertence a S, como a gente garantiu aqui, né? Porém, olha só. Assim, esse ponto pertence a R e também pertence a S. Assim, esse ponto pertence a R e a S,
certo? E é exatamente essa a contradição que a gente tem. Por quê? Eu garanti aqui a existência de um ponto que pertence às duas retas, a interseção das retas RS. Porém, por hipótese, a interseção entre essas retas é vazia. Por quê? Porque são paralelas, certo? O que contraria, ou seja, a contradição vem daqui, da existência da interseção, de um ponto de interseção entre elas, sendo que, por hipótese, elas são paralelas, certo? O que contraria R ser paralela a S. Foi aqui que a gente usou a hipótese. Beleza. Caímos numa contradição. De onde surgiu essa contradição? Da hipótese de que R alfa se interceptam, né? Logo, como a gente só tinha as duas possibilidades, né? R alfa são secantes, né? Transversais, ou paralelos, a gente eliminou a possibilidade deles serem transversais. Não há interseção entre eles. Logo, são paralelos, certo? Portanto, R é paralelo a alfa. Então, o paralelismo aqui foi garantido por contradição. Essa é uma demonstração muito importante, sugiro que vocês estudem ela com cuidado, e ela tem várias sacadas de possibilidades envolvendo posição relativa, né? Reta, 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 plano, plano, plano. Então tem bastante posição relativa implícita aqui, né? Você elimina possibilidades e trabalha com contradição. E aí vamos fazer uma aplicação direta, rapidinho aqui, desse teorema 1. Olha só, o exemplo 1. Um exemplo bastante simples para fazer a aplicação direta aí. Considera uma pirâmide VABCD, onde ABCD, a base dela, é um paralelogramo. Então, AB é paralela a CD e BC é paralela a AD, certo? E seja alfa o plano determinado por VAB, ou seja, alfa é esse plano aqui, ó, determinado por VAB, certo? Bom, se aqui é um paralelogramo e alfa é o plano determinado por esses três pontos, seria esse plano na diagonal aqui, mostre que CD, essa aresta, é paralela a esse plano. Esse é um exercício, uma aplicação bem simples, né, de aplicação direta do teorema. Por quê? O que a gente quer mostrar aqui é que essa reta é paralela a esse plano. E aí a gente vai observar como, se uma reta é paralela a outra reta que está contida num plano, certo? Então, pela volta do teorema 1, essa reta é paralela a esse plano. E é o que exatamente ocorre aqui. Essa reta é paralela a essa que está contida no plano. Logo, pelo teorema 1, ela é paralela ao plano. Então, olha só. Temos, por definição, paralelogramo, por definição, que CD é paralelo a AB, certo? Paralelogramo, lados opostos. Porém, esse lado AB está contido no plano alfa, por construção, por hipótese. AB está contido no plano alfa, certo? Logo, pelo teorema 1, eu vou ter que, se essa reta é paralela a essa que está contida nesse plano, logo, pelo teorema 1 à volta, ela vai ser paralela ao plano. CD é paralela ao plano alfa, certo? Então, isso é garantido, é uma aplicação direta do teorema, beleza? Então, esse teorema nos dá a condição necessária e suficiente, né, de caracterização de paralelismo entre reta e plano, certo? Ou seja, para uma reta ser paralela a um plano, basta que ela seja paralela a uma reta contida nesse plano. Essa é a volta e essa é a principal ideia desse teorema. Beleza? É isso aí.